suas Bíblias. Hoje nós não iremos dar continuidade à nossa série de exposições do Evangelho de João. Vamos fazer um breve recesso. Retornaremos após o período das minhas férias. Hoje eu gostaria de expor o texto de Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. E eu peço a gentileza, meus irmãos, eu sempre peço isso, tragam suas Bíblias, não fiquem dependentes aí do telão, tragam suas Bíblias. Se você não traz a Bíblia, e nós tivemos aí o caminhão da Sociedade Bíblica do Brasil vendendo Bíblias por um preço bem ao nosso alcance, né, em várias versões. Se você tem a Bíblia no teu celular, sintonize aí, capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, do verso 1 ao verso 11. Podemos ler todos juntos, meus irmãos? A versão é a versão atualizada. Leamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar, meus irmãos. Pai, viemos aqui para falar contigo em oração, para cantar nossa experiência do nosso cotidiano contigo através de cânticos contemporâneos e de hinos. Agora queremos ouvir a tua voz nesse momento tão precioso para nós, momento de adoração e culto ao Senhor. Queremos ouvir a tua voz suave aos nossos corações, apesar do vaso imperfeito que é o canal para a transmissão da tua mensagem. Fala, Senhor, a cada um de nós, em Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nesse trecho das Escrituras Sagradas precioso, Paulo apresenta aqui os resultados benditos da nossa justificação pela fé. Aqui eu encontro 5 resultados benditos da nossa justificação pela fé. Mas antes de analisarmos cada um desses 5 benefícios, resultados da justificação pela fé, eu creio ser útil que analisemos o contexto do texto para termos uma melhor compreensão. Bem, nós estamos no capítulo 5 aqui da carta de Paulo aos Romanos, que tem 16 capítulos, carta que ele escreveu na sua terceira viagem missionária, quando estava em Corinto. A carta de Paulo aos Romanos é chamada o Evangelho de Paulo. O Evangelho de Paulo. Paulo escreve para uma igreja mista, composta de gentios convertidos e de judeus convertidos.
Paulo começa falando nessa carta aos Romanos, nos primeiros 4 capítulos que antecedem esse capítulo que lemos, onde ele apresenta esses resultados benéficos e benditos da nossa justificação pela fé. Ele apresenta a universalidade do pecado. Ele defende a tese de que o pecado é uma questão universal. Homens e mulheres pecaram. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não há exceção. Tanto os gentios quanto os judeus. Homens e mulheres. Pequenos, porque já nascem pecadores. Jovens e adultos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Paulo vai dizer no capítulo 6 desta carta aos Romanos algo que tem tudo a ver com o que temos dito aqui. Ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. E nós sabemos, como bons presbiterianos e conhecedores bons da Bíblia, do que é que Paulo está dizendo quando fala da morte. Tudo bem, vamos recapitular, porque recapitular é firmar conhecimento, né? Nós sabemos que lá no Éden, Deus colocou os nossos primeiros pais num paraíso chamado Jardim do Éden, dando a ordem para eles cultivarem o jardim, trabalharem e viverem ali naquilo que era o paraíso. Porque havia um perfeito ecossistema, uma harmonia entre a criatura e as demais coisas criadas. Eles viviam de bem com a natureza, e a natureza vivia de bem com eles. E Deus disse aos nossos primeiros pais, você sabe muito bem, comam de toda a árvore que há no jardim. Essa é a manifestação da graça desse Deus da Bíblia. Comam de tudo. Deus criou um jardim, pôs lá os nossos primeiros pais e disse para eles, fartem-se, usufruam, gozem do jardim, comam de todo fruto, de toda árvore, com exceção de uma, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Por que Deus colocou uma árvore assim? E por que Ele colocou as coisas dessa forma? Não sei. Talvez nunca venhamos saber. Nessa vida aqui, se Deus explicar para alguém, por favor, peça uma audiência para mim, para que você explique para a igreja. Porque eu não sei por que Deus fez uma árvore e proibiu que os nossos pais comessem dela. Mas veja bem, por que nos preocupar com isso? Se Deus disse comam de todas, menos de uma. Mas nós somos tão gulosos, meus irmãos, que a gente, por meio dos nossos primeiros pais, comemos literalmente de todas, inclusive da árvore proibida. É assim mesmo, Deus dá 6 dias para que nós dividamos a nossa vida com Ele, e pede que retribuamos a Ele um dia, que é o dia do Senhor. Hoje, o domingo, que a cristandade consagrou como o dia do Senhor. Mas não é verdade que muitas vezes, todos nós, sem exceção, fazemos um uso inadequado do dia do Senhor? Talvez a tragédia em que o mundo se encontra se deva também muito a esse descaso dos cristãos com respeito ao dia do Senhor. Ah, se nós guardássemos o dia do Senhor, como os islâmicos guardam o Ramadã, nós impactaríamos muito mais o mundo. E nós todos sabemos que os nossos primeiros pais desobedeceram e comeram do fruto proibido. E o resultado foi, eles morreram, porque Deus disse, do dia dele comeres, certamente, não é uma possibilidade, é uma certeza absoluta, certamente vocês vão morrer. Mas morrer em que sentido? Em 3 sentidos, como ensina boa teologia e teologia bíblica. Morte física. Sexta-feira eu tive o privilégio e a honra de participar do ofício fúnebre de Dona Terezinha. Se existe tantas mulheres santas nesse mundo, aquela mulher eu não teria dúvida nenhuma, nenhum resquício de dúvida, de dizer que ela era notável, uma rainha.
uma mulher doce, mãe da sogra do meu filho, portanto, indiretamente, a avó também do meu filho, Terezinha. Viveu muito, mais de 90 anos. Teve a tristeza de sepultar um filho jovem, meu amigo nosso, de mim, da Ângela, de tempos de Jovens da Verdade, excelente músico, uma alegria em pessoa, o Robertinho. E depois sepultou o seu marido, Edmundo Bolete, já também bem velhinho. Ela estava vivendo já, tendo subido 90 ou mais degraus na escada da vida. E na madrugada de sexta-feira, dia 26, Deus disse: vem, serva, vem gozar as delícias da minha terra, do meu céu, preparado para os benditos que creram em Cristo Jesus. Uma das mortes é essa. O resultado do pecado provoca a morte física. O que me leva a pensar que se nossos primeiros pais não tivessem pecado, nós todos habitaríamos num planeta perenemente. Todo o planeta seria um grande jardim. E haveria em todo o planeta um perfeito ecossistema. Não é? O segundo sentido em que Deus disse certamente vocês vão morrer é a morte espiritual, que é o distanciamento do Deus Santo, do homem pecador. O mesmo Deus que vinha todos os dias, na viração do dia, ter comunhão com os nossos primeiros pais. Comunhão essa que a gente pode, num rasgo da nossa existência, gozar. Eles gozavam com intensidade e profundidade. Deus vinha ao Éden. O Deus transcendente vinha ao Éden e tinha comunhão com os nossos primeiros pais. Porque Ele, Deus, é santo e os nossos primeiros pais eram perfeitos e santos, mas a desobediência turbou essa santidade, manchou a imagem e a semelhança do Deus Santo. Então Deus teve que se afastar dos nossos primeiros pais. E esse afastamento é chamado de morte espiritual. Quebra da comunhão com Deus. E mais, como eu escrevi recentemente, os nossos primeiros pais não saíram feridos do Éden, eles saíram de lá mortos. Eles não foram chamuscados pela chama do inferno que existe, eles foram consumidos por essa chama. Eles foram mortos, saíram de lá mortos, espiritualmente. Na expressão que Deus usou colocando-a na boca de Isaías, quando vocês olham para mim com todas as suas liturgias bem equilibradinhas, bem afinadinhas e bem bonitinhas, eu simplesmente viro o meu rosto, porque eu não posso aceitar toda uma solenidade, toda uma liturgia bonitinha associada à iniquidade, à impiedade, ao pecado. Deus se afastou. Essa é a segunda morte. Primeira física, a segunda espiritual, alienação de Deus. Deus se afasta. Pior, os expulsa do Éden. E coloca um anjo com uma espada desembainhada, protegendo a árvore da vida. Porque se os nossos primeiros pais, no estado agora, caídos, quisessem voltar e comer de novo do fruto, eles iriam perecer eternamente, mas Deus já havia providenciado uma saída para esse problema causado pelos nossos primeiros pais. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, meus irmãos. A morte eterna. A alienação plena e total de Deus. Não é só nessa vida, é na outra existência. Eu dizia no ofício fúnebre de Terezinha, ela ultrapassou a linha de chegada. Todos nós vamos, se Cristo não voltar enquanto estivermos vivos, ultrapassar essa linha de chegada. E o que será depois? Até recentemente eu vi uma entrevista, bem-humorada, falando sobre a linha de chegada, a morte, né? De um desses atores que trabalhou na série O Senhor dos Anéis. São dois velhos, né? Eu não me lembro quem são, um ou outro.
Se meu filho tivesse aqui, ele saberia, sem dúvida nenhuma, porque ele manja, ele leu a trilogia e assistiu os filmes, o Felipe. Mas perguntaram para um desses atores, né, já de idade, né, aparentando sapiência, porque nós, os velhos, parece que somos mais sábios. Não é bem assim. Já dizia Jó, me iludi com vocês, os seus 3 amigos. Eu pensei que a velhice trouxesse sabedoria, mas não é bem assim, não. Mas perguntaram ao sábio, e aí? E depois da morte? Esperando que ele filosofasse, ele parou, olhou assim, voltou a olhar para o entrevistador e disse, tem o funeral. Tem o funeral. E depois da morte? Tem o funeral. Para nós não é assim. Para nós tem vida eterna com Deus, ou alienação eterna de Deus, o que nós podemos chamar não de um eufemismo, mas de uma expressão bíblica, o lago que arde em fogo e enxofre. E nós podemos simplesmente chamar de inferno, tormento pela eternidade. Gostaria agora de ter uma voz assim, do Hélio de Ribeiro, da antiga Bandeirantes, aquele que dizia, os mais velhos vão se lembrar, este programa é ouvido pela moça do Carmanguia Vermelho. Eu gostaria de dizer assim, depois da morte, todos aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno. Eu fico vendo as pessoas tão preocupadas com o cotidiano, com o dia de hoje, eu sou um deles. Nós precisamos parar de pensar sobre isso e pensar que se nós morrermos, e a morte é um simples momento da nossa existência, para onde irá a nossa alma? Há um cântico que nós cantamos isso, né? É um momentinho. Nós passamos a linha de chegada. O que haverá do outro lado? A vida eterna, a vida com Deus, ou a morte eterna, a alienação plena e eterna de Deus. Esses são os 3 tipos de morte que a desobediência dos nossos primeiros pais acarretaram. Morte física, alienação de Deus e também alienação eterna do eterno Deus. Mas no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, o Deus cheio de graça, louvado seja, bendito seja, ele disse, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Aquela serpente que havia tentado os nossos primeiros pais e obtido um sucesso momentâneo. Quando Cristo ressuscitou e saiu da tumba, ele pisou na cabeça da serpente. Por isso Paulo, ao escrever sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão, aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Agora eu acordei alguns. Mas Paulo, como eu já disse, afirma no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Como resolver o problema do pecado? Como resolver? Os judeus imaginavam que, cumprindo a lei mosaica, os 10 mandamentos e todas as suas decorrências e extensões, suas jurisprudências, os judeus imaginavam que poderiam conquistar o coração de Deus. E não critique os judeus, porque os gentios também pensavam assim. Toda religião, com exceção do cristianismo, ensina que o homem tem condições de se aproximar e conquistar de per si o coração de Deus. Mas o cristianismo ensina que nós não podemos ir a Cristo, é Ele que vem até nós. Eu me lembro, já contei essa história aqui, mas a audiência é flutuante. Alguns anos atrás, eu nem pastor era, eu trabalhava com o Grupo Logos,
E o Paulão ousava me colocar para pregar. Eu devo muito ao Paulão. Deve ter tido um ouvido muito paciente, né? Mas eu me lembro que eu preguei um sermão cujo título é Um Encontro Marcado na Eternidade. A ideia era de Zaqueu. Jesus veio, passa em Jericó e fala para Zaqueu, desce depressa. Aí eu disse para o reverendo William Barclay, dono da PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, um irlandês que foi membro da igreja de Westminster e foi membro da igreja e ouviu muitos anos, nada mais, nada menos que o notável Martyn Lloyd-Jones. Eu disse para ele, rapaz, preguei um sermão domingo maravilhoso. Sabe, nós somos muito modestos, né? Aí é. Foi. Eu disse para ele, preguei um sermão maravilhoso. Qual? Diz aí. Eu disse, o tema era o encontro marcado na eternidade. Se Deus vem em Cristo até o Calvário, e nós vamos até o Calvário para nos encontrar com Cristo. Ele disse, bonitinho, mas ordinário. Heresia pura. Eu olhei para ele do outro lado da escrivaninha. Ele usava a caneta sempre assim, escrevia miudinho assim, sabe? As pessoas que escrevem assim. Nunca me esqueço. Ele disse, Yellow, Cristo veio até o Calvário. Desceu de lá e foi até onde você estava. No lamaçal do pecado, a passos largos para o inferno. E te resgatou de lá. Ele te justificou diante de Deus. Ele declarou você como justo, mesmo você não sendo justo. Ele resolveu o problema do pecado. E então foi que ele me apresentou a carta de Paulo aos Romanos, principalmente neste capítulo que foi o texto fundamental para o surgimento da Reforma Protestante do século XVI com Martinho Lutero. Deus tratou a questão do pecado da seguinte forma: Ele o fez através da justificação pela fé, não pelas obras, porque pelas obras nós não poderíamos resolver o problema do nosso pecado. Você sabe por que os homens vão para o inferno? Você sabe por que Hitler foi para o inferno? Não foi porque ele matou 6 milhões de judeus e levou o mundo a uma segunda guerra mundial, onde morreram milhares e milhares de pessoas. E mutilou outras milhares. Hitler foi para o inferno simplesmente porque ele é filho de Adão, como eu e você. Ele nasceu pecador. E esse pecado que ele herdou dos nossos primeiros pais, e nós herdamos, só esse já é suficiente para nos levar para uma eternidade sem Deus. Era necessário que houvesse uma justificação, fosse dado uma justificação a respeito desse pecado, e as nossas obras não podem resolver esse problema. Nós somos totalmente inábeis, numa linguagem mais calvinista, totalmente depravados. Por mais que tentemos, o máximo que fazemos é nos aproximar de Deus, porque ainda somos feitos à sua imagem e semelhança, mas jamais sermos aceitos por Ele. Era preciso que Deus fizesse alguma coisa. Então Paulo fala da justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Tanto é, meus amados irmãos, que no capítulo 3, verso 22, Paulo vai dizer, verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A nossa justificação, Deus tratou a questão do nosso pecado, do pecado dos nossos pais, que foi o responsável por nossa morte física eterna e a nossa alienação de Deus, através da morte de Cristo Jesus, seu Filho amado. Essa foi a forma com que Deus tratou a questão do pecado.
Eu contei recentemente, mas vou contar novamente uma história interessante para ilustrar isso. Conta-se que num reino não havia roubo. E todos eram orgulhosos de habitar numa terra onde não havia roubo, crimes. De repente, alguém procurou o rei e disse: Rei, começou a acontecer alguns roubos no reino. O rei então disse: muito bem, determine aí que, ao encontrar o responsável, 20 chibatadas lhe sejam aplicadas nas costas desnudas. O tempo passou e o secretário da Segurança do Estado procurou o rei e disse: Rei, continua acontecendo. Aumente para 40 chibatadas. O responsável deve se colocar no pelourinho, braços erguidos, costas desnudas e 40 chibatadas. Passaram-se alguns dias, o chefe da segurança do reino procurou o rei e disse: Rei, nós descobrimos quem é o responsável pelos roubos. O rei falou: diga-me então quem é. Falou: rei, eu tenho medo. Diga, quem é o responsável? O senhor promete que não vai fazer nada contra mim? Prometo. É a senhora, sua mãe. O rei então se viu numa situação difícil. Mas sabe, palavra de rei não pode voltar atrás. E se voltasse, ele perderia a autoridade. Ele falou: traga então minha mãe. Trouxeram a velha, senhora de idade, a amarraram no pelourinho, na estaca, desnudaram as suas costas. E quando o verdugo se aproximou para aplicar as 40 chibatadas, o que certamente levaria aquela mulher à morte, o rei mandou que ele esperasse um pouco. Levantou-se do seu trono, tirou a sua capa real, deixou suas costas desnudas, abraçou sua mãe por trás e disse ao verdugo: aplique a justiça. E ele recebeu nele as 40 chibatadas que era para sua mãe. Foi isso que Deus fez por nós. Ele enviou Cristo para morrer a nossa morte e nos dar a vida eterna. Já que não podíamos resolver o nosso problema contraído com o pecado dos nossos primeiros pais, Deus resolveu, enviou seu Filho amado. Como nós cantamos: Deus enviou seu Filho amado. Ele o enviou para receber nele a punição que era nossa. E então agora, quando Deus olha para você, crente, para nós crentes, que cremos porque a justificação é pela fé em Cristo, Deus não nos vê diretamente, Ele nos vê através de uma cruz. Através de um precioso e incomparável sangue, o sangue de Jesus. É assim, a cruz, Deus e nós. E Ele nos vê justificados. E aqui Paulo apresenta 5 resultados benéficos dessa justificação. Primeiro resultado, temos paz com Deus. Diz Paulo: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E claro, temos a paz de Deus. Paz com Deus. Paulo vai dizer que nós éramos inimigos no verso 10 desse texto lido. Éramos inimigos. Foi isso que o pecado dos nossos primeiros pais fez. Abriu um Grand Canyon no nosso relacionamento. Um grande abismo entre nós e Deus. Esse Grand Canyon, esse abismo é chamado inimizade contra Deus. Jesus foi quem construiu uma ponte e nos ligou a Deus novamente, instituindo paz. Paz por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o cristão não vive em constante incerteza sobre sua aceitação. Ele tem absoluta certeza diante de Deus que, apesar de continuar pecador,
E isso alerto você que me vê e ouve no poder do Espírito Santo de Deus, que não é uma carta de alforria para que você viva uma vida dissoluta e de pecado. Mas, meus amados irmãos, Deus nos aceita como nós somos, porque Ele nos vê através da pessoa de Cristo Jesus, e do ponto de vista judicial teológico, Ele nos declara justo, apesar de continuarmos pecadores. Por isso, se você peca, e todos nós pecamos, nós temos que fazer uso da ferramenta que João nos alerta que usemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um dos resultados da nossa justificação é esse, a nossa paz com Deus. Já não somos mais inimigos. Nós não o amamos. Ele nos amou primeiro. Agora, por causa disso, nós o amamos. Segundo resultado, a justificação produz triunfo nas tribulações. É o que encontramos do verso 3 ao verso 5. Uma vez eu ouvi um sermão maravilhoso sobre essa porção da Escritura em que Paulo diz, e não somente isso, não é somente paz com Deus, mas também nos alegramos, que é nesse sentido que o verbo gloriar aparece aqui, nos gloriamos, nos alegramos, nos rejubilamos nas próprias tribulações. Meus amados irmãos, o fato de Deus ter enviado seu Filho para morrer no nosso lugar e ter resolvido o problema do pecado original, não quer dizer que agora, sendo justificados, nós não atravessaremos tribulações nessa vida. Jesus disse, vocês vão ter tribulações. No mundo passais por aflições. Tiago, escrevendo sua carta, ele diz, Deus não tenta, mas Ele permite tribulações, porque a tribulação é um instrumento divino para nos aperfeiçoar. Veja como Paulo mostra isso, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência. E a experiência é o que, irmãos? Esperança. O sermão que eu ouvi, maravilhoso, tinha como tema perseverança, a estrada da maturidade cristã. Porque quando enfrentamos com perseverança as tribulações dessa vida, é que nós adquirimos, na jornada da vida, a maturidade. Segundo benefício que a justificação pela fé produz é esse, triunfo nas tribulações. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, somos mais que vencedores. Terceiro benefício que a justificação nos garante, a justificação de Deus. Encontramos a verdade da grandeza do amor de Deus. Você já parou para pensar que nós sabemos de cor João 3,16? Vamos dizer o que é que está em João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o amor de verdade, ele é generoso. A mais notável característica do amor verdadeiro, do ágape, é a generosidade. É olhar o outro e não a si mesmo, é dar-se ao outro e não a si mesmo. Não há traço de egoísmo no amor verdadeiro. E aí nós sabemos de cor, João 3,16, que diz a respeito do amor de Deus. Mas a gente não sabe de cor 1 João 3,16. Você sabe o que diz 1 João 3,16? Eu vou ler porque nem eu sabia de cor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E ele conclui dizendo, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você está disposto a dar a sua vida pelo seu irmão? Esse é o terceiro benefício da nossa justificação.
nós encontramos a verdade estampada na nossa salvação, ao vermos a grandeza de Deus, a revelação da grandeza de Deus no seu amor, que é a fonte de inspiração do nosso amor. Quarto, resultado da nossa justificação, nossa salvação futura. Veja o que diz Paulo nos versos 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, o que diz aí, irmãos? Seremos salvos pela sua vida. Gosto muito de um canto que diz assim: ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Como é bom quando uma música tem uma teologia alinhada com a Bíblia. A gente cantar corretamente é muito importante. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter a sua vida. E isso é interessante, porque Paulo vai dizer assim, versículo 1, olhe para a sua Bíblia e leia comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Primeiro, temos paz com Deus é tempo presente. A partir da nossa conversão, nós temos paz com Deus. Nós podemos nos ajoelhar e orar, nós podemos ler a Bíblia, nós temos prazer na comunhão dos santos. Eu fico admirado como você que está em casa e tem toda a condição física e financeira para estar aqui, o que é que você está fazendo em casa assistindo pelo YouTube? Você está desprezando a comunhão dos santos. Vir aqui quando o coral canta, quando o grupo de louvor canta e você canta, é fácil. Esta é uma palavra de queixa pastoral. Nós precisamos vir aqui quando a gente se senta para cantar na congregação também. Preciso vir aqui para olhar no rosto do meu irmão e olhar, como diz o hino, com simpatia. E oferecer o meu abraço gostoso e dizer: meu querido irmão, minha querida irmã, olhe do seu lado, você não está sentindo a falta de ninguém? Hoje o Francimar estava com a família toda aí, vocês sabiam? Vocês viram? Mas o que vocês não sabem é que durante a semana eu escrevi para ele: onde você está, meu irmão? Não tenho visto você na igreja. Não vou citar nomes aqui, mas eu estou sentindo falta de algumas pessoas que não estão faltando só hoje. Já é o segundo domingo que não estão aqui. Eu vou estar de férias, mas eu vou mandar um WhatsApp. Pastor nunca sai de férias. Meus irmãos, não podemos desprezar as bênçãos da graça. E uma delas é a oração. A outra é leitura e meditação na Escritura e a outra é a comunhão dos santos. Eu estava vendo vocês aqui sentados, quando vocês cantavam, oravam. Eu estava pensando que momento precioso. Eu estou vivo hoje e posso participar disso. Mas aqui temos a paz com Deus. Nesse trecho que eu li, verso 9 e 10, Paulo diz da salvação futura. Exatamente naquele momento em que Deus cumpre o que está no Salmo 139. Ele diz assim: ninguém vive nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. Nós partiremos do tempo determinado pelo Eterno. E aí concluímos a nossa trajetória na terra dos viventes. E a nossa salvação se torna futura e plena na volta de Jesus. E o último resultado benéfico da nossa justificação: alegria em Deus. Veja o verso 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos. Eu disse que aqui o verbo gloriar quer dizer alegrar, rejubilar, gozar com prazer, Deus. Em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual recebemos agora a reconciliação. Aquele problema que começou no Éden, aquela inimizade que começou lá, foi resolvida em Cristo Jesus no Gólgota. Fomos reconciliados com Deus.
Nós cantamos, mas será que a gente pensa na profundidade do que cantamos? Aquela música do Ademar de Campos, que diz assim, sou amigo de Deus, como é que é? Canta aí, gente, como é que é? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Uma vez um pastor de certo renome disse para mim assim, Maurão, eu tenho uma tristeza no meu coração. Falei, bom, você tem uma, você está ganhando de mim, porque eu tenho muitas. Aí ele disse, mas eu tenho uma. Qual é? Fulano de tal, e citando um pastor famoso. Eu não tenho, todas as vezes que eu me aproximo dele para ser amigo dele, ele não abre as portas da comunhão. Falei, meu amigo, você tem um Deus que é muito maior que esse pastor aí famoso. E é teu amigo. Eu conheço fulano de tal. Eu conheço Deus em Cristo. Ele é o nosso melhor amigo. Essa é a minha maior alegria. Para finalizar, aqui estão os seguintes 5 benefícios da nossa justificação, da nossa salvação pela fé e não pelas obras. Primeiro, paz com Deus. É a pergunta que eu faço, você tem tido paz com Deus? Ou você tem vivido assim, puxa, se eu xingar o meu vizinho, ou se eu cometer um desplante no volante do meu carro, eu posso perder a salvação? Ou se eu cometer um desatino mais grave na vida, eu posso perder a minha salvação? Eu quero dizer para você que o pecado na vida do cristão verdadeiro é um acidente, mas fique em paz, Jesus já pagou pelo pecado original e por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Você está seguro nas mãos de Deus em Cristo Jesus. Isso nos traz paz. Nós temos vitória nas tribulações. Nós temos certeza do amor divino. É isso que a justificação faz. Nós temos segurança na nossa salvação. Nós não nos perderemos. Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse há de vir a mim. O que vir a mim, jamais o abandonarei, deixarei de fora. Nós temos alegria com Deus. Alegria não é só quando o time da gente ganha. Hoje eu estou feliz, porque hoje nós ganhamos do Grêmio, né? E ganhar do Grêmio é algo maravilhoso, né, Kimura? Ganhar de gaúchos é algo delicioso. Nunca me esqueço que o Kimura disse que em 2012, quando o Corinthians foi campeão, foi 2012, né? Ele morava em Caxias do Sul, e eles fizeram a maior festa lá. Caxias do Sul é Rio Grande do Sul, né? E o pessoal lá não gostou, não é verdade, Kimura? Você foi que me contou lá. Então, ganhar do Grêmio e do Colorado é uma delícia. Mas isso é uma alegria que passa, porque daqui a pouco eles vêm aqui e ganham da gente. Hoje a gente é campeão, amanhã a gente perde, cai para a 2ª divisão. Nossa alegria não é ganhar uma indenização poupuda, porque o dinheiro é vendaval, como diz o samba. Dinheiro na mão é vendaval. Vão dizer que eu fui um herege hoje, porque eu cantei isso aqui. Não é gozar de plena saúde. Porque alguém já disse, se você foi ao médico e fez todos os exames e não deu nada, é porque os exames não foram bem feitos. Que visão terrível, né? Verdade, meus irmãos, é que a alegria é só com Cristo nessa vida aqui. Sem Cristo, nós somos os mais pobres de todos os mortais. Louvado seja Deus pela justificação em Cristo Jesus, que olhou para mim e para você e disse, Ele não pode fazer nada por Ele, eu farei, e enviou o seu Filho amado. Vamos orar. Deus eterno e bondoso Pai,